lembram disso, pelos termos usados, por isso que a gente vai dar um pulinho agora aqui na Bíblia, né? Pedir que você abra a sua Bíblia aí mais uma vez. Vá lá para 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 13. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem ou quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que morreram em Cristo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda aí é parousia, até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Né? E aí a gente viu que esse evento é o mesmo evento que Paulo vai falar lá em 2 Tessalonicenses. Abra a Bíblia aí. Este evento aqui, meu irmão, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3 em diante, é o mesmo evento de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só o que ele está falando. Irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, quanto a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. É o mesmo termo que ele utilizou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Abra lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Então, a vinda do Senhor, parousia do Senhor. E aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, quanto à parousia do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, ele está falando do mesmo evento, ok? Então, quando Jesus vier, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar primeiro com os corpos transformados, e nós, se estivermos vivos na vinda do Senhor Jesus, teremos os nossos corpos transformados. É isso que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? A partir do verso 13, e em 1 Coríntios, capítulo 15. Lá também o termo é parousia do Senhor Jesus. Né? E essa trombeta aí é a última trombeta, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, também é a parousia de Jesus. Só que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando é que vai acontecer a parousia do Senhor Jesus? Está aí, a Bíblia mostra. Olha só. Irmãos, quanto à parousia do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, ou seja, Paulo se coloca, se inclui
nesse evento, quanto à nossa reunião com ele. Então, em relação à parousia, a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, a mesma reunião de 1 Coríntios capítulo 15, a mesma reunião de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, né? Rogamos a vocês, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Eu vou ler o verso 2 agora. Que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da parousia do Senhor Jesus, antes da vinda com ele, antes do arrebatamento da igreja, é isso que está dizendo aqui a palavra, não sou eu. O que vai vir? Vai vir a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Então, antes do arrebatamento da igreja, antes da parousia do Senhor Jesus, o que vai acontecer? A apostasia e a revelação do anticristo. Né? Verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama a Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora, vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá na manifestação de sua vinda, de sua parousia. O termo aí é parousia. Né? Tanto é que no verso 9 está dizendo aí, a vinda do perverso, desse perverso, a parousia do perverso. Então, gente, a vinda visível do Senhor Jesus ocorrerá quando? Ocorrerá, segundo a gente leu aqui na palavra de Deus, depois da apostasia e depois da manifestação do anticristo, depois da grande tribulação, lá em Apocalipse, capítulo 19, que retrata o que lá em Apocalipse? Apocalipse, capítulo 20. O que retrata em Apocalipse, capítulo 20? A primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Então, amados, a Bíblia é muito clara em dizer, né, que o arrebatamento da igreja só ocorrerá depois, então, da grande tribulação. Mas por que, pastor? Porque tem muita gente, porque tem uma doutrina, porque tem várias pessoas que creem no pré-tribulacionismo. Porque, amados, o pré-tribulacionismo, escuta o que eu vou dizer aqui para você. O pré-tribulacionismo, ele não vem sozinho, né? Aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, eles acreditam num sistema de interpretação da Bíblia um pouco diferente do que a ortodoxia acredita. Eu vou explicar isso para vocês. O pré-tribulacionismo está ligado a um sistema de interpretação bíblico chamado dispensacionalismo, ok? E o que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é um movimento que surgiu ali no meado, né, do século XIX, na Inglaterra, através de um grupo que levou o nome de Irmãos de Plymouth. Então, essas pessoas, o que essas pessoas elas viveram? Elas estavam decepcionadas, né, com a igreja
com as igrejas denominacionais da época, né? E aí eles começaram a se reunir em suas próprias casas, a se reunir, né? E eles rejeitavam toda a estrutura de oficiais da igreja, toda a parte de estrutura denominacional, essas pessoas rejeitavam, né? E naquele momento surgiu um personagem, o nome dele é John Nelson Darby, ou Darby, né, que viveu entre 1800 e 1882. Ele era um irlandês e ele estava insatisfeito com a igreja anglicana, né? E juntou-se ao grupo de irmãos. E aí, por volta de 1830, Darby, né, que já era o principal líder desse grupo de irmãos, dada a sua capacidade de organização e proficiência em escrever, ou seja, de conhecimento, ele começa a sistematizar esta doutrina, ou esse sistema de interpretação, né, chamado dispensacionalismo, ou dispensacionalismo. Ok? E o que consiste o dispensacionalismo? O que é esse modo de interpretar, pastor? Né? É um modo de interpretar a Bíblia somente de forma literal, ou seja, ele pega as profecias do Velho Testamento e eles aplicam essas profecias de forma totalmente literal. Eles não levam em consideração, então, fatores como, né, a interpretação histórica. Então, a hermenêutica, né, dessas pessoas, quando surgiu o movimento dispensacionalista, ela era baseada em uma hermenêutica puramente literal, né? Eles não levavam em consideração os aspectos históricos, né, e alguns aspectos teológicos mais profundos da interpretação. Existem, né, vários métodos de interpretação na hermenêutica, na exegese, na homilética, né? Essas ciências ajudam, né, a interpretação da palavra de Deus. Entretanto, aquelas pessoas optaram somente por uma interpretação literal, principalmente das profecias do Velho Testamento. O que isso levou? Levou, então, a uma interpretação dualística da Bíblia, ou seja, o Velho Testamento, as profecias do Velho Testamento são única e exclusivamente aplicadas ao povo judeu. E no Novo Testamento, as profecias são aplicadas somente à Bíblia. Então, há uma distinção entre o Velho Testamento, né? Por isso que há uma separação interpretativa da Bíblia, né? Então, a Bíblia do Velho Testamento ela é aplicada somente ao povo judeu, e a Bíblia no Novo Testamento é aplicada, então, à realidade da igreja. Outro fator que contribuiu, e aí o fator determinante que contribuiu para a expansão desse modo de interpretar a Bíblia foi o surgimento da Bíblia Scofield, ou da Bíblia de Estudo Scofield, né? Cuja primeira publicação foi em 1909, atualizada ali em 1917. Então, essa Bíblia, ela era uma Bíblia da versão King James, ou seja, uma Bíblia normal, comum, a tradução King James, inclusive eu tenho a Bíblia King James aqui, só que ela tinha anotações, ela era uma Bíblia anotada por esse teólogo, por esse ministro congregacional, que na realidade ele era um ministro congregacional, chamado Scofield. E aí Scofield, por ser dispensacionalista, ele através dessa Bíblia, que foi publicada e é encontrada até hoje nas livrarias evangélicas, ele popularizou o dispensacionalismo. Por isso que entre batistas, entre presbiterianos, entre congregacionais, ou seja, entre praticamente todos os veios protestantes,
existem aqueles que optam pela interpretação dispensacionalista da Bíblia, né, que a gente vai explicar de forma mais profunda no decorrer do estudo. Ok? Então, Scofield, né, que viveu entre 1843 e 1921, nasceu nos Estados Unidos e foi, até a sua conversão, Scofield, em 1879, ele se converteu em 1879, ele foi um advogado e político. 3 anos após a sua conversão, foi ordenado ministro congregacional, né? E ele não tinha qualquer formação teológica. E mesmo sem formação teológica nenhuma, ele escreveu, ele formulou, né, a sua teologia, né? E aí surge, então, a Bíblia com a referência, ou a Bíblia de Estudo Scofield. Ok, meus irmãos? Né? Como eu já falei, há dispensacionalistas hoje em todas as denominações. E o dispensacionalismo, ele se divide em alguns grupos. Existem os ultradispensacionalistas, existe o neodispensacionalismo e o dispensacionalismo clássico, né? O ultradispensacionalismo, né, foi desenvolvido por Bullinger em 1837 e 1913, né? E ele faz distinção entre igrejas, né? Eles interpretam que existiu a Igreja Apostólica Pentecostal, que é a Igreja do Livro de Atos, existe a Igreja Mistério Paulina, que é a igreja que Paulo sistematizou nas epístolas da prisão, nas chamadas epístolas pastorais, e que ele chama de Igreja Corpo de Cristo e Noiva de Cristo. Só que ainda existe uma outra. Billy ainda faz distinção entre duas igrejas, a igreja de Mateus 16, que Jesus chama minha igreja, e que, segundo ele, será a igreja judaica remanescente no futuro. Ou seja, o ultradispensacionalismo, né, acredita que vai existir uma igreja no milênio composta somente por judeus, né? A gente vai ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Existe o dispensacionalismo clássico, que os seus principais representantes são Scofield e Schaeffer, né? Schaeffer foi o fundador do seminário de Dallas, lá no Texas, nos Estados Unidos, segundo o qual o plano de Deus para com Israel é puramente terreno. Então, e eu vou explicar isso mais tarde. Então, Deus tem um plano para Israel, mas ele é puramente terreno. E outro plano distinto para a igreja, que é um plano celestial. Então, há 2 modos de salvação: obras no Antigo Testamento e fé no Velho Testamento. Segundo Schaeffer, 2 pactos. Existem 2 pactos. O pacto da lei, ou seja, as pessoas eram salvas segundo a lei, no pensamento do dispensacionalismo clássico. É isso que é importante a gente entender, meus irmãos, defendido por Scofield e Schaeffer, né? Existiam 2 modos, 2 estruturas. Então, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela lei, pelas obras da lei, e no Novo Testamento, as pessoas são salvas pela graça, ou seja, os 2 pactos, né? Esse aí foi o tipo de dispensacionalismo que prevaleceu até ali por volta de 1950, né? Século XX, século passado. E existe também o neodispensacionalismo, que é o dispensacionalismo defendido hoje por Charles Finney, né? John F. Walvoord e John Dwight Pentecost, segundo o qual Israel e a igreja se ajuntarão após o milênio. Ou seja, há um só modo de salvação em ambos os testemunhos, fé e um só pacto, né? Esta é a linha atual do Seminário de Dallas, né? Então, o dispensacionalismo, né, atual, ele foi tirando os erros
do dispensacionalismo lá do início, né, do clássico, dispensacionalismo clássico, que acreditava que as pessoas foram salvas, né? Até pouco tempo, né, irmãos? A gente via as pessoas dentro da igreja dizer assim: no Velho Testamento as pessoas foram salvas pela lei, né? Agora nós vivemos o tempo da graça. A gente diz isso ainda, né? Você vê muita gente dizendo ainda. Então, esse pensamento que se introduziu na igreja, inclusive igrejas tradicionais, é um pensamento cuja base ela é dispensacionalista, ok? Né? Que é um pensamento errado, a gente vai ver na Bíblia isso. Quais são as primícias básicas do dispensacionalismo? Quais são as bases do dispensacionalismo que deu origem, né? Que fundamentou o pré-tribulacionismo, né? Então, é uma interpretação estritamente literal das Escrituras, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, eles não consideram fatores que são essenciais, principalmente fatores históricos, para se interpretar a palavra, é somente literal. Então, nenhuma promessa do Antigo Testamento, portanto, se refere à igreja, né? E a gente vai ver que não é bem assim, né? Por quê? Porque se a gente pegar as promessas que estão no Velho Testamento, ou fundamentos que estão no Velho Testamento, e se nós afirmarmos que aquilo são tipos daquilo que iria acontecer no Novo Testamento, o que acontece? Isso aí contraria o princípio da interpretação literal. Por isso que eles não aceitam isso. Eles aceitam somente o quê? Que o Velho Testamento é para o povo judeu, e somente para o povo judeu, e que o Novo Testamento é para a igreja e que eles vão se unir depois do milênio. A gente vai explicar isso aí, tá? Eu estou andando rápido porque a gente começou tarde, então não vai dar tempo, né? Segunda base. Então, a primeira base, interpretação puramente literal da Bíblia. Segunda base, uma dicotomia rígida entre Israel do Novo Testamento e a igreja, entre Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, né? Os santos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja universal, a noiva ou o corpo de Cristo. São o povo de Deus terreno, enquanto a igreja constitui o seu povo celestial. Tanto Scofield como Schaeffer, líderes dispensacionalistas do modelo clássico, eram de opinião que a semente terrena, Israel, deverá passar a eternidade na nova terra e que a semente celestial, a igreja, deverá passar a eternidade no céu. Ok? Então, você vê que o dispensacionalismo ele não considera, então, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ou seja, os grandes heróis do Velho Testamento, eles não fazem parte da igreja de Cristo. Por quê? Porque eles pertencem ao povo de Israel, né? O povo de Israel é um povo distinto, é uma realidade distinta, é uma dispensação distinta da dispensação da graça, que é para a igreja de Cristo. Isso aí é o que ensina o dispensação. E isso, inclusive, é o que está escrito nos comentários da Bíblia Scofield. Ok? Continuar aqui para os irmãos. Então, gente, já o neodispensacionalismo, né, uma forma mais recente de dispensacionalismo, né, o neodispensacionalismo admite que os santos de todas as épocas vão estar juntos na nova terra, na eternidade, mas mantém a mesma dicotomia. Mesmo da eternidade, por excluir da igreja, ou seja, o corpo da noiva de Cristo, os santos do Antigo Testamento, assim como os santos da tribulação e do milênio. Esses santos da tribulação e do milênio, segundo os dispensacionalistas, inclusive os neodispensacionalistas, são judeus convertidos neste período. Tá? Então, mesmo o neodispensacionalismo, mesmo o dispensacionalismo mais moderno, mais atual, ele ainda faz essa separação. Ok? Vamos ver aí?
Continuar? Terceira base, terceiro princípio dispensacionalista, a teoria de que o período da igreja é um parêntese imprevisto no programa judaico profetizado no Antigo Testamento. Isso aí é muito interessante, meus irmãos. Né? Como eles não acreditam que a igreja foi profetizada no Antigo Testamento e que só Israel esperava a retirada da igreja, o pensamento dispensacionalista é o seguinte: Jesus, ele veio para os judeus. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, isso é o pensamento dispensacionalista, de uma forma geral, né? Principalmente o dispensacionalismo clássico, de Scofield e Schaeffer, eles afirmam que quando Jesus Cristo veio, se ele veio e os judeus os aceitassem, Jesus Cristo ia fazer de Israel a nação mais poderosa daquela época. Ou seja, ele ia restaurar o reino de Davi, Israel seria a principal nação e iria dominar, ia sobrepujar todas as outras nações. Né? Por quê? Porque no pensamento dispensacionalista, Jesus veio só veio para os judeus. Como os judeus não receberam, houve uma interrupção nesse plano original, né, de Deus, e aí essa interrupção se inicia com a era da igreja. Entretanto, esse plano vai ser retomado depois que a igreja for arrebatada, antes da tribulação, como eles creem, e a partir daí vai ser retomado o plano original de Deus, e aí os judeus, como a igreja vai ser arrebatada, não vai existir mais igreja aqui durante a grande tribulação, não vai haver crentes santos fora de Israel durante a grande tribulação. É isso que afirmam os dispensacionalistas, que em sua totalidade são pré-tribulacionistas. Então, não vai haver crentes fora de Israel, né? Durante a tribulação. Só vai se converter judeu durante a grande tribulação. E aí, no milênio, Deus vai reinar somente com os judeus aqui nesta terra. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada. Ok? Esse é o pensamento aí de Scofield e da maioria e da totalidade dos dispensacionalistas. A divisão de todo o programa de Deus para a humanidade em 7 dispensações. Então, eles acreditam que Deus ele agiu de forma diferente 7 vezes para implementar a salvação do homem. Então, existem 7 dispensações, 7 formas como Deus tratou o homem para mostrar ao homem, né, a salvação. Então, as 7 dispensações são as seguintes. A primeira, da inocência. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que começou com a criação de Adão e terminou com a expulsão do Éden, né? Então, essa foi a primeira dispensação. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência, que começou com a expulsão do jardim, consciência do bem e do mal, e terminou com o dilúvio. Depois teve a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, que começou com o dilúvio e terminou com a confusão de línguas, lá em Babel. Ok? Isso lá em Gênesis ainda. Depois teve a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, que começou com Abraão e terminou com a escravidão no Egito. Depois teve a dispensação da lei, que começou no Sinai e terminou com a expulsão de Israel e Judá da terra de Canaã, ou seja, terminou então ali com
o cativeiro babilônico. Depois teve a sexta dispensação, que aí é a dispensação da graça, que é a dispensação atual, que começou com a morte e ressurreição de Cristo e terminará com o arrebatamento da igreja. Ok, meu? Então, a dispensação da graça começou com morte e ressurreição de Cristo e vai terminar com o arrebatamento da igreja. E a sétima dispensação, que é a dispensação que vai ocorrer no futuro, que começará com a segunda vinda de Cristo e terminará com o juízo do grande trono branco, que também é a chamada dispensação do milênio, né? Quando Cristo governará o mundo somente com os judeus aqui nesta terra. Ok? Então, esse aí é um dos principais pontos do dispensacionalismo. Dispensacionalismo também, ele acredita na dubiedade a respeito do modo de salvação no Antigo Testamento, dando a entender a possibilidade de salvação pelas obras. Esse, meus irmãos, é um dos pontos mais controversos, né, da doutrina ou da teologia, vamos colocar assim, dispensacionalista. Por quê? Porque os neodispensacionalistas, os dispensacionalistas atuais, né, os pastores que hoje, nos dias de hoje, são dispensacionalistas, eles falam, não, nós não acreditamos nisso. A salvação é pela fé, né? A salvação é pela fé. Só que o sistema dispensacionalista, né, clássico, que é o que está ali na Bíblia Scofield, ele diz o seguinte, né? Ele diz o contrário. Ele diz que no Velho Testamento as pessoas foram salvas pela observação da lei e no Novo Testamento elas foram salvas pela graça ou pela manifestação da graça pela fé no Senhor Jesus. Isso é muito claro, né? Eu vou citar aqui Schaeffer, que é um dispensacionalista clássico, né? Que foi o reitor, foi o presidente do seminário lá de Dallas, no Texas, fundado inclusive por Scofield. Ele diz assim, ó: deve-se observar aqui uma distinção entre os homens justos do Antigo Testamento e os justificados de acordo com o Novo Testamento. De acordo com o Antigo Testamento, os homens eram justos porque eram verdadeiros e fiéis na guarda da lei mosaica. Ou seja, eles eram justos porque eles guardavam a lei mosaica. Isso aí é Schaeffer, que é um dos dispensacionalistas clássicos que está afirmando isso. Os homens eram, portanto, justos por causa das suas próprias obras para com Deus, ao passo que a justificação do Novo Testamento é a obra de Deus para com o homem em resposta à sua fé. Então, veja que Schaeffer, que é um dispensacionalista clássico, ele faz uma divisão clara. As pessoas no Velho Testamento, elas eram salvas pela lei, pela observação da lei. Ou seja, vivemos até Malaquias, a gente viveu pela lei. Agora a gente vive pela graça. Como muito crente hoje em dia ainda pensa assim, meus. É impressionante, mas tem muita gente que pensa assim, né? Então é importante a gente entender isso, irmãos. Né? Eu vou citar também do mesmo autor, né? Algo interessante. Olha só o que ele fala aqui. Olha só o que ele fala. Né? O mesmo chefe. Assim se pode concluir que os ensinos da lei, os ensinos da graça e os ensinos do reino são sistemas de regras divinas, separados e completos. Ou seja, tem o sistema da lei,
os ensinos da graça, ou o sistema da graça, e o sistema do reino, né? São um sistema de regras definidos, separados e completos, que se adaptam perfeitamente às variadas condições das diversas ou das grandes dispensações. Os ensinos de Moisés e os ensinos do reino são puramente legais. O que significa isso, meus irmãos? Os ensinos de Moisés e os ensinos do reino são puramente legais, ou seja, são puramente através da observância da lei, ao passo que as instruções para o crente desta dispensação ou da dispensação da graça estão em conformidade com a mais pura graça. Isso é a afirmação deles. Bem antes de Schaeffer, Scofield já havia escrito em sua Bíblia, ou seja, na Bíblia, Scofield está escrito o seguinte: como uma dispensação, a graça começa com a morte e ressurreição de Cristo. O ponto de teste não é mais a obediência legal, como a condição de salvação, mas a aceitação ou rejeição de Cristo, com as boas obras como fruto da salvação. Então, para Scofield também, o Velho Testamento, né, as pessoas eram salvas pela obediência legal, ou seja, pela obediência da lei. Já no Novo, já na graça, né, é pela observação ou observância, né, da fé em Jesus Cristo. Tá ok, meus irmãos? Então, outro ponto interessante aqui da dispensação, ou do dispensacionalismo, a dicotomia radical entre os conceitos de reino e igreja, né? Devido à divisão de épocas ou dispensações. Então, o que eles acreditam? Eles acreditam num reino terreno ou numa dispensação específica para Israel, enquanto nação terrena, e eles acreditam também numa dispensação e numa salvação, num sistema de salvação específico para a igreja enquanto povo de Cristo. Então, eles fazem separação. Israel vai ser salvo de um jeito, a igreja vai ser salva de outro, né? Ou em dispensações diferentes. É isso que é importante a gente entender. Tá bom, irmão? Né? E, por conta disso, o que eu acho mais absurdo, né, dessa forma de pensar, é que o dispensacionalismo ele faz a divisão do evangelho em 4 formas diferentes. Então, para os dispensacionalistas, existem 4 evangelhos. O evangelho do reino, que são as boas novas de Deus, se propõe a estabelecer na terra um cumprimento do pacto davídico, né, de 2 Samuel 7,16 e referências. Um reino político, espiritual, israelítico e universal, sobre o qual o Filho de Deus, herdeiro de Davi, será rei e que será, por 1000 anos, a manifestação da justiça de Deus nos negócios humanos. Então, o evangelho do reino para os dispensacionalistas aponta para esta realidade, aponta para o milênio. Por quê? O milênio, meus irmãos, vai ser o reinado de Cristo somente com os judeus. Não vai haver santo, salvo de nenhuma outra nacionalidade, de nenhum outro povo. O milênio é só para os judeus. Esse é o evangelho do reino. Tá bom, queridos? Tem o evangelho da graça, que é aquele que nós conhecemos, que é a graça pela fé em Jesus Cristo. Tá ok? Então, tem esse evangelho aí, né? Que é o evangelho da graça, que é o evangelho da dispensação da graça, que é um evangelho diferente da dispensação do reino. Tem o evangelho eterno, que é um outro evangelho, né? Que é o evangelho que deverá ser pregado
aos moradores da terra no final da grande tribulação, imediatamente antes ao julgamento das nações, né? Então, eles dizem que vai haver um evangelho específico que vai ser pregado durante a grande tribulação, né? Então, durante a grande tribulação vai ser pregado um evangelho específico, chamado Evangelho Eterno, né? Que vai ser somente para os moradores da terra no final da grande tribulação, ok? E existe o Evangelho de Paulo, né? Que é um outro evangelho. Este é o evangelho da graça de Deus em seu mais pleno desenvolvimento, mas inclui a revelação do resultado desse evangelho na chamada igreja, suas relações, posições, privilégios e responsabilidades. É a verdade distintiva de Efésios e Colossenses, porém interpretada, pois interpreta, ou seja, ela adentra todos os escritos de Paulo. Então, Paulo tem um evangelho que é somente ele. Então, meus amados, olha só que doideira, olha só que absurdo que é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, então, fala que tem 4 evangelhos diferentes. Mas por que, meus irmãos, eles precisam defender essa ideia? Vocês lembram quando eu falei que quando a gente interpreta a Bíblia errado, a gente cria uma doutrina errada e a gente precisa criar várias doutrinas erradas para justificar a doutrina errada que a gente está defendendo? É a mesma coisa do dispensacionalismo, né? Por exemplo, quando nós falamos em maldição hereditária, por exemplo, né, nós temos que criar vários argumentos, né, supostamente bíblicos para fundamentar a maldição hereditária, mesmo que ela não encontre base na Bíblia. Eu pego textos fora de contextos e coloco então esses textos para fundamentar algo que a Bíblia não diz. Então é muito complicado isso, meus irmãos. E a interpretação das Escrituras de acordo com o sistema de dispensações para diferentes grupos e épocas diferentes. Então, meus amados, os dispensacionalistas, eles fazem o quê? Eles interpretam a Bíblia desta forma, obrigatoriamente, por interpretar desta forma, o que tem que acontecer com o arrebatamento da igreja? A igreja ela precisa ser arrebatada antes da tribulação. Você está entendendo isso? Por isso que eu queria falar sobre dispensacionalismo agora com vocês. Eu dei assim uma pincelada muito rápida, eu não fui muito a fundo do dispensacionalismo, porque, né, a minha preocupação é nós entendermos o que a Bíblia fala sobre essa questão, né? A Bíblia realmente divide as épocas em 7 dispensações? A Bíblia realmente, vamos lá, a Bíblia realmente ela divide uma dispensação baseada na lei e uma dispensação baseada na graça? É isso que a Bíblia diz, meus irmãos? É isso que nós temos que perguntar. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos abrir a Bíblia, né? Então vamos abri-la, né? Abra a sua Bíblia lá, na carta aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos abrir a Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém? Vamos ler aí a partir no capítulo 3, a partir do verso 9. Vamos ler a Bíblia, tá, irmãos? Não vamos viajar na cabeça de ninguém, não. Vamos ler a Bíblia.
Que concluímos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, ou seja, tanto judeus como todos os outros povos da terra, todos estão debaixo do pecado. Eu vou repetir, né? Se você ler o capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, né? E o iniciozinho do capítulo 3, você vai ver que Paulo ele está explicando o fato que vai ter como consequência esta conclusão que ele está dizendo aqui, ó. Que concluímos então? Ou seja, depois que eu argumentei com vocês no capítulo 1 de Romanos, depois que eu argumentei com vocês no capítulo 2 de Romanos, depois que eu argumentei com vocês no capítulo 3 de Romanos, do verso 1 ao verso 8, que conclusão a gente chega? Que todos já demonstramos, estou lendo o verso 9, parte B, do verso 9 de Romanos, capítulo 3, verso 9. Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos, judeus e gentios, se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, como suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Perceba, amados, que Paulo ele vai pegar textos de Salmos, Eclesiastes, né? Isaías, né? Ou seja, ele vai pegar textos de livros poéticos e de livros proféticos do Velho Testamento para sintetizar, para mostrar que todos nós estamos debaixo do pecado, tanto judeus quanto gregos. Ou seja, que a interpretação do Velho, ao contrário do que diz os dispensacionalistas, a interpretação do Velho ela tem que se fazer à luz da realidade do Novo, englobando na totalidade todo o texto bíblico. O princípio correto de interpretação da Bíblia é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vê que Paulo pega todos esses textos, Isaías, Salmos, Eclesiastes, que são textos do Velho Testamento, e ele agora está usando esses textos para demonstrar que todos nós estamos debaixo do pecado. Então, amados, é muito sério isso, a gente precisa entender isso, é ler a Bíblia com atenção. E aí ele continua, verso 19 de Romanos capítulo 3. Escuta aí o verso 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Olha só o que diz o verso 20. Escuta, crente. Olha só o que diz o verso 20. Portanto, ou seja, por esta realidade, por estarmos debaixo do pecado, olha só o que diz o verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Vou repetir. Ninguém será declarado justo diante de Deus,
baseando-se na obediência à lei. Então, a lei é incapaz de salvar o homem. Amém, querido? Veja que Paulo está dizendo aí. Mas, pastor, e o pessoal lá de trás? O pessoal lá do Velho Testamento foi salvo como? Calma, crente. A Bíblia vai responder isso para você. Vamos lá? Mas agora, olha só, mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, do que fala o Velho Testamento? É o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham, ou seja, da qual falam a lei e os profetas. Então, a lei e os profetas naquela época era o Velho Testamento. Do que fala o Velho Testamento? Da graça. Amém, querido? O Velho Testamento testemunha da graça, dessa nova lei que provém de Deus. Vamos lá? Vamos continuar? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, é desta graça que fala a lei e os profetas. Percebe, então, que o Velho Testamento, ele aponta para a graça. O Velho Testamento, ele sempre apontou para a graça. É o que Paulo está falando, meus irmãos. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, a mesma justiça da qual fala a lei e os profetas, o Velho Testamento. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, em que se baseia a graça? É isso que é interessante, amor. Em que se baseia a graça? A graça, então, amados, ela é a justiça revelada desde o Gênesis. Desde o Gênesis, ou seja, a lei, Pentateuco e os profetas. O Antigo Testamento todinho sempre ensinou que a salvação sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Vamos lá, vamos continuar. Verso 27 do capítulo 3. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas de judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, ou seja, todos, judeus e gentios, serão justificados pela fé manifestada na graça do Senhor Jesus, graça esta ensinada desde a fundação do mundo, desde o Velho Testamento. Entenderam isso? Vamos continuar? Anulamos, então, a lei pela fé? De modo nenhum.
Ao contrário, confirmamos a lei. Porque em outra passagem diz assim: o fim da lei é quem? A finalidade da lei é quem? A lei aponta para quem? O fim da lei é Cristo. Amém, queridos? Então, o Velho Testamento, Paulo está falando aqui, meus irmãos, que o Velho Testamento sempre ensinou que foi pela graça. Capítulo 4. Portanto, que diremos, pois, do nosso antepassado Abraão? Agora ele começa a falar de Abraão. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ou seja, se antigamente, como creem os dispensacionalistas, o pessoal era justificado pelas obras, ou seja, justificado pela dispensação da lei, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? O que diz a Escritura? O que diz lá em Gênesis? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão teve fé em Deus. E isso foi creditado como justiça, ou seja, ele foi justificado pela fé, princípio da graça. A justificação pela fé é um princípio que pertence à graça e somente à graça. Vamos continuar? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, ou seja, Davi. O que entendia Davi? Né? Como enxergava Davi a salvação em Deus? Olha só, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independentemente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então veja que Davi também enxergava a graça. Então já está caindo por terra todas as dispensações aí, né? Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano. Esse negócio de dispensação, meu irmão, não existe. Porque só tem uma dispensação, é a graça. A graça é desde o começo, meu irmão. Vamos lá. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça, ou seja, a salvação de Abraão foi pela graça. Amém? A salvação de Abraão foi pela graça, porque ele foi justificado pela fé. Amém? Sob quais circunstâncias? Ou seja, Abraão foi justificado sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes. Ou seja, quando Abraão creu em Deus, nem circuncidado ele era. A circuncisão, ela vem antes da lei. Mas a circuncisão é menor que a graça. Amém? Glória a Deus. Vou repetir. A circuncisão é menor que a graça. Porque a graça é pela fé na promessa. E a promessa aponta para Cristo. Tá? Olha só. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não foi circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ou seja, nós somos filhos de Abraão, não porque nós somos judeus, mas porque, pela graça, somos justificados como ele foi justificado, pela fé. Amém, queridos? Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Isto é, igualmente o pai dos circuncisos, que não somente
são circuncisos, mas também ando nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Olha só o que Paulo está falando aqui, meu irmão. Se a gente fundamentar a salvação de quem quer que seja por uma dispensação baseada na lei ou baseada na observância de preceitos legais, é isso que a Bíblia está dizendo, a graça não serve mais para nada, nem a fé. Porque sempre foi pela fé, sempre foi pela graça. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. Só um cumpriu a lei toda: Jesus. Vou repetir. Só um cumpriu a lei em sua totalidade: Jesus. Ninguém mais cumpriu a lei. Nem Abraão, nem Davi, nem Daniel, nem Samuel, nem os grandes heróis, ninguém, nem os profetas, ninguém cumpriu integralmente a lei. Ora, se ninguém cumpriu integralmente a lei, ninguém pode, por esta lei, ser salvo, mas é salvo pela graça. Por quê? Porque eles, no Velho Testamento, foram justificados pela fé na promessa. Que promessa é essa? A promessa aponta para quem? Para Jesus. Vamos lá? Vamos continuar lendo aqui, ó. Verso 16 do capítulo 4 de Romanos. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Vou repetir, porque isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Portanto, ou seja, em consequência de tudo aquilo que nós vimos, a promessa, ela vem pela fé para que seja de acordo com a graça. Ou seja, se é pela fé, é pela graça. Vou repetir. Se é pela fé, é pela graça. Vou repetir. Se é pela fé, é pela graça. E seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Jesus ressuscitou
para a justificação de todos, desde a eternidade. Todos, a começar por Abraão, a começar por Adão, todos são justificados pela graça. Só há uma dispensação, a graça. Só podemos ir a Deus pela graça através de Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Amém, queridos? Então não tem esse negócio de dispensação, meu amigo. Não existe, não, o pessoal antigamente viveu pela lei. Está errado, a Bíblia está mostrando claramente que sempre foi pela graça. Por quê? Eu li aqui, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Verso 16 do capítulo 4. Então, verso 16 do capítulo 4, eu vou ler de novo, eu quero que você fixe isso aí na sua cabeça. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, e ele é o pai de todos nós. Ora, se a fé gera graça, amém ou não? Amém ou não, irmãos? A fé gera graça. Pastor, não concordo com isso. Tá, tudo bem. Então, vamos aqui. Vamos lá. Abre sua Bíblia aí em Efésios. Eu creio que a Bíblia, o assunto da Bíblia toda, desde Gênesis, é Jesus. Vamos lá, abre sua Bíblia aí em Efésios. Olha só. Vou ler a partir do verso 3, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, ou seja, Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Ou seja, então, antes da criação do mundo, a dispensação da graça já estava feita, já estava estabelecida. Deus já havia escolhido, nos escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, pela sua onisciência, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Estou lendo o verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo antes da fundação do mundo, meu irmão. Isto é, de fazer convergir, ou seja, convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Meu amado, todas as coisas convergem para Jesus. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer assim, que o último inimigo a ser vencido será a morte. Quando o último inimigo for vencido, Jesus sujeitará a ele próprio
todas as coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí Paulo vai dizer assim, quando diz todas as coisas, é lógico que se exclui Deus, porque quando Jesus colocar sobre o seu poder todas as coisas, ele vai sujeitar todas as coisas a Deus, para que Deus seja louvado e engrandecido para todo sempre. Amados, é isso que a Bíblia diz. Todas as coisas convergem para a realidade de Jesus. A Bíblia toda converge para a realidade de Jesus. Então não existe dispensação, meu irmão, disso, daquilo outro. Ninguém foi salvo pela lei. Todos nós fomos salvos pela graça desde Abel, desde Adão. Todos nós temos sido salvos pela graça. Por quê? Em Efésios vai dizer aí, vamos lá, Efésios, capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, vou repetir, pois vocês são salvos pela graça, e o meio da graça é a fé. Ou seja, se a fé é o meio da graça, então Abraão foi salvo pela graça. Amém, querido? Está entendendo isso aí, você? Amém? Amém? É isso mesmo? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Ora, se a fé gera graça, ou se a graça gera fé, por vocês salvos pela graça por meio da fé, né? Se a fé chancela a salvação pela graça, vamos ver, então, Hebreus capítulo 11. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos ver qual a dispensação que existe desde o início da humanidade. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Abre aí, querido. Hebreus capítulo 11. Ora, estou lendo o verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que a que se vê não foi feito daquilo que é visível. Vamos continuar? Abel foi salvo pela fé ou pelas obras? Abel foi salvo pela dispensação da graça ou foi salvo pela dispensação da inocência? O que está dizendo a Bíblia aí no verso 4, meu irmão? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Não foi pela inocência, foi pela fé. E nós vimos em Efésios capítulo 2, versos 8, que nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Se nós somos salvos pela graça e o meio dessa salvação é a fé, então Abel foi salvo pela graça, porque ele teve fé. Então ninguém foi salvo pela lei. A Bíblia é muito clara. Para com esse negócio. Meu irmão, antigamente era pela lei, agora é pela graça. Isso é gente que não conhece Bíblia, porque a Bíblia afirma que sempre foi pela graça. Pela fé, Abel foi salvo pela graça. Pela fé, verso 5, Enoque. Pela fé, Enoque foi salvo pela graça. Meu irmão, veja que eu estou lendo Abel, estou lendo Enoque, estou indo lá no começo da palavra de Deus. E se você continuar lendo aqui a galeria da fé,
O capítulo 11 é a galeria da fé, que vai de Gênesis a Apocalipse, dizendo que nós somos salvos por meio da fé. E se o meio é a fé, a dispensação é a graça. Eu vou repetir. Se o meio da nossa salvação é a fé, então nós somos salvos pela dispensação da graça. Então, pastor, teve outra dispensação? Não, sempre foi graça. Se você ler lá Gênesis capítulo 6, quando Deus olha para o mundo e o mundo está imerso em pecado, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas se você continuar lendo lá em Gênesis capítulo 6, você vai ler assim: e Deus olhou para Noé, e Deus achou graça em Noé. Noé era pecador igual a mim e a você, meu amado, mas a onisciência de Deus olha para Noé e ele achou graça em Noé. Sempre foi pela graça. Então, amado, o pensamento dispensacionalista, esse negócio que tem uma salvação específica para o judeu e uma salvação específica para quem não é judeu, existe uma dispensação específica lá no milênio, é mentira. E eu vou provar isso. Abra sua Bíblia aí. Lê lá, vamos lá para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. O Apocalipse capítulo 7 está falando do sexto selo ainda. E o sexto selo conta eventos depois da tribulação. Né? Quando vocês estudaram os selos com a pastora Silvânia, vocês viram que o sexto selo ele aponta para eventos depois da grande tribulação. Então, o capítulo 7 começa com os 144 mil. Amém? 12 da tribo de Judá, 12 da tribo de Ruben, 12 da tribo, 144 mil que foram marcados para serem salvos, do povo judeu. Tem judeu que vai ser salvo? Lógico que tem, meu irmão, porque como Paulo disse lá em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, Deus ele não rejeitou Israel. Deus ele manifestou a graça dele em Israel. Paulo, ele foi alcançado pela graça. Atos capítulo 9, a conversão de Paulo, ele estava indo para a estrada de Damasco. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que ele estava em seu coração alimentando o ódio pela igreja de Cristo, e na estrada de Damasco houve uma grande luz, e ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego por causa da luz que resplandeceu com a glória de Jesus, e ele disse assim: Senhor, quem és tu? Jesus disse assim: eu sou o Cristo a quem tu persegues, mas levanta, porque a minha graça chegou sobre a sua vida. Amado, Paulo, ele era Saulo, ele era judeu da tribo de Benjamim, ele era da seita dos fariseus, mas ele foi alcançado pela graça. Quantos judeus hoje estão sendo salvos pela graça? Quantos judeus hoje entregaram suas vidas para Jesus? Estes serão salvos, mas serão salvos pela graça, como qualquer povo será salvo pela graça. Não existe, amado, na Bíblia, nem em nenhuma parte da Bíblia, uma salvação específica para os judeus. Durante a grande tribulação, pessoas vão ser salvas? Lógico que vão ser. Lógico. Vamos ler aqui? Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: depois disso olhei, isso é João falando, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. E essas pessoas não eram judias, porque a Bíblia está dizendo aqui, eram pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé
diante do trono do Cordeiro com vestes brancas e securando palmas e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E aí, meu amado, quem são esses vestidos de branco? Olha só, verso 13. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Meu irmão, é o que a Bíblia diz, não sou eu, meu. Então, para de invencionismo. Lê a Bíblia. A gente já viu que eles não são judeus, porque eles são de todas as tribos, povos, raças e nações. É gente de todo mundo. E aí, quando um dos anciãos pergunta para João assim: quem são esses vestidos de branco? Diz para mim, quem são esses? O que João respondeu? Senhor, tu sabes, ou seja, eu não sei, mas o Senhor sabe. Diz para mim quem são. E ele disse: estes são os que vieram, da onde? Da grande tribulação. Está escrito aí isso aí na sua Bíblia, meu irmão. Eu não posso fazer nada, está escrito na sua Bíblia isso aí. Estes são os que vieram da grande tribulação. E o que aconteceu com eles na grande tribulação? E lavaram as suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem sequer o calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esses vestidos de branco aqui, amados, são todos aqueles que, quando Jesus Cristo vier em Apocalipse 19, ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e nós viveremos, amados, com Jesus nos céus. Creia nisso, é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu mesmo. Oh, aleluia. Vai lá para Apocalipse, capítulo 20. A gente leu o 7, a grande multidão vestida de branco. Apocalipse capítulo 20, quem é que vai reinar com Jesus? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Então, antes dos 1000 anos, Satanás vai ser preso, mesmo, para não enganar as nações. Aleluia. Depois disso, ou seja, depois que Satanás foi preso, está escrito aí, querido, no verso 3 de Apocalipse capítulo 20, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se sentavam aqueles em que havia de julgar em que havia sido dada toda a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meu amado, é só usar um pouquinho a cabeça. Se eles, aleluia, se eles não adoraram a besta, é porque eles estavam na grande tribulação. Se eles não receberam a marca nem nas mãos, nem na testa, que é a marca da besta, é porque eles estavam na grande tribulação.
E quem é que estava na grande tribulação? Apocalipse, capítulo 7. Todos os povos, língua, povos, raças e nações. A igreja vai passar pela tribulação, mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja vai passar pela tribulação e a verdadeira igreja de Jesus Cristo vencerá a besta, vencerá o anticristo, vencerá o falso profeta e nós venceremos com Jesus e reinaremos com ele durante 1000 anos. Não é só os judeus, não. É o judeu, né? Tanto o judeu quanto o grego, todos aqueles que foram salvos pela dispensação da graça salvadora de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20. Então, amados, é importante que nós entendamos isso. É importante que você saiba, né? Tira da sua mente esse negócio. A Bíblia não fala isso. Você não vai conseguir. Você vai procurar a Bíblia toda e você não vai achar 7 dispensações. A Bíblia acabou de mostrar que durante os 1000 anos, quem vai reinar com Jesus é quem estava na grande tribulação. E quem estava na grande tribulação são os judeus messiânicos, ou seja, aqueles que entregaram suas vidas para Jesus e assim foram salvos pela graça, porque judeu nenhum será salvo pela lei, todos serão salvos pela graça e somente pela graça, somente se eles entregarem suas vidas para Jesus. E quem vai reinar com Jesus também será a grande multidão, aqueles vestidos de branco, aqueles que passaram pela tribulação, mas não tomaram a marca da besta, nem adoraram a imagem da besta, mas venceram o sistema estabelecido pela besta, porque amaram a palavra de Deus. Ora, se pessoas crentes passaram pela grande tribulação, como a Bíblia diz, então a igreja vai passar pela tribulação. Porque se tem crente na grande tribulação, tem igreja na grande tribulação, porque você é igreja de Cristo. Por isso que Jesus, meu amado, ele vai dizer assim, olha, se disserem que o reino de Deus é terreno, está ali, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está ali, o que Jesus falou? Não creiam nisso. Não creiam nisso. O reino de Deus não é terreno, né? Se disserem o reino de Deus está lá, o reino de Deus está lá, não creiam, porque o reino de Deus está dentro de vós. É o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito, nos tornamos igreja. Eu sou igreja de Cristo, porque fui salvo pela graça. O judeu que entrega a sua vida para Jesus, ele também é a igreja de Cristo. E tanto eu quanto ele somos povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. E a igreja, ela é composta por judeus e gentios. A igreja é composta por judeus, americanos, brasileiros, russos, chineses, coreanos, todos aqueles que entregarem suas vidas para Jesus, todos aqueles que confessarem a Jesus, são povo de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Então, amado, esse é o grande erro do dispensacionalismo. Você que é pentecostal, eu também sou pentecostal, eu não pertenço a nenhuma igreja tradicional. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que eu amo. Mesmo você sendo dispensacionalista, mesmo não concordando com você, eu amo. Mas, ao ler a palavra de Deus, é impossível nós concebermos um sistema de 7 dispensações, se a Bíblia é muito clara que sempre foi pela fé, e a fé é graça. Vou repetir, sempre foi pela fé, desde Abel, sempre foi pela fé. E se foi pela fé, é graça. Então, ninguém foi salvo pela lei, a gente não viveu na época da lei, a gente sempre viveu a época da graça. Amém, queridos? É muito lindo isso, nós vermos isso na palavra de Deus, amados. Então, por isso, amados, que é importante a gente entender isso. Eu li com você, mostrei para você, né? A palavra de Deus diz, né, que a lei aponta para Cristo. A palavra diz que o povo de Israel viveu apontava para a realidade da igreja, né? A Canaã
prometida a Israel é a nova Canaã que nós vamos viver com os judeus que vão aceitar Jesus nos céus. Não existe Canaã terrena. Quando Pilatos... Por licença. Quando Pilatos, meu amado, perguntou sobre o reino, qual era o reino de Cristo, o que é que Jesus falou? O meu reino não é deste mundo. Vou repetir. O meu reino não é deste mundo. Sabe por que Jesus não foi aceito pelos judeus? João, capítulo 1. Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o povo judeu ainda pensa como naquela época. Eles entendiam que Jesus seria um rei com um cavalo, com um escudo, com uma espada, que iria derrotar o Império Romano, ia estabelecer o reino de Davi, o trono de Davi, novamente aqui na terra. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Isso não vai acontecer. Porque o reino de Deus, ele é aqui dentro. O reino de Deus é espiritual. A nossa Jerusalém é a Jerusalém celestial. Essa Jerusalém deixará de existir, meu irmão. Ah, pastor, mas no milênio, a Bíblia diz que Jesus reinará a partir de Jerusalém. Sim, reinará a partir de Jerusalém com todos os seus santos. Mas lê depois que Satanás for... Pô, você já leu? Depois do milênio, o que vai acontecer? O que vai acontecer depois do milênio? Satanás será solto. E quando Satanás for solto, o que vai acontecer, meu amado? Aí, ó, vou ler para você. Verso 7 do capítulo 20 de Apocalipse. Quando terminarem os 1000 anos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, tá, irmão? Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Perceba que Jesus está reinando com a sua igreja no milênio. Ou seja, pessoas com os corpos transformados estão reinando com Jesus, né? E aí Satanás vai ser solto. E mesmo com o reinado de Jesus, mesmo Jesus reinando, meu amado. Ou seja, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino onde todos vão estar vivendo a plenitude das coisas. Tudo vai estar bom no mundo, porque é Jesus que vai estar reinando. Mas mesmo assim, Satanás sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações, olha só o que está dizendo no verso 9. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo descerá do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já estavam lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra, o céu, fugiu da sua presença. Encontrou lugar, pois não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito. Estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele havia, o Hades entregaram os seus mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Aleluia. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo.
Depois disso, amado, depois do julgamento do grande trono branco, eu vi novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Então, essa Jerusalém que existe hoje vai deixar de existir. Essa Brasília que existe hoje vai deixar de existir. Nova York que existe hoje vai deixar de existir, porque vai vir novos céus e nova terra. Nem sol vai existir, meu amado, porque é a glória de Deus que vai iluminar todo o universo dos novos céus e nova terra. Meu amado, você precisa entender o seguinte: o pensamento dispensacionalista é tão absurdo que eles não conseguem contemplar que, a partir do julgamento do trono branco, uma nova realidade cósmica vai se estabelecer sobre toda a Terra, sobre todo o universo. São novos céus e nova terra. Então, nós vimos nesta manhã, e é isso que é importante você ter na sua mente. Só existe uma dispensação em toda a Bíblia, a dispensação da graça. Eu vou morrer falando isso. Sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei. Nunca foi pela inocência. Nunca foi, né? Porque a Bíblia diz: sem lei perecerão. Aqueles que pecaram sem lei perecerão. E aqueles que pecaram sobre o regime da lei também perecerão. Então não interessa, nunca foi salvo pela lei ou sem lei. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela fé. Então, para você ser salvo, você que me escuta, para você ser salvo, você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa ter fé na promessa. E a promessa é Cristo. A promessa é Cristo. Eu gostaria de ler uma última passagem com você. Veja que eu estou lendo vários textos bíblicos para mostrar para você a grandeza da graça. Abra sua Bíblia aí, querido. Vai lá para Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Antes, eu vou ler Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 28. Escuta, igreja, escuta. Eu vou ler Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26. 28 não, 26. Escuta. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há, olha o que, não sou eu que estou falando, querido, é a Bíblia. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas eu vou ler mais um texto para solidificar aí você. Verso 21 do capítulo 4 de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Oh, glória!
Está entendendo isso, querido? Olha só que coisa maravilhosa, meu amigo. Isto é usado aqui como uma ilustração. Então, Paulo ele está pegando lá a história de Abraão, Sara e Agar e usando como uma ilustração. De acordo com os dispensacionalistas, Paulo não podia fazer isso. Mas quem é maior, dispensacionalistas ou apóstolo Paulo? Eu prefiro acreditar que é Paulo, tá? Do que Scofield, do que essa rapaziada toda aí, Derbe. São homens fantásticos, são, mas nem se compara, não chega a unha do pé de Paulo, na minha opinião. Mas vamos lá. Isto é usado aqui como uma ilustração. Ilustração. Tá, querido? Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar, ou seja, a lei. Né? Qual é a aliança do Monte Sinai? Quem é que desceu do Monte Sinai com o decálogo? Não foi Moisés? Então, aquela dispensação da lei também não serve. Ninguém foi salvo pela dispensação da lei. Deus nunca usou dispensação da lei. Tá? Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, ou seja, a Jerusalém terrena, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. Vou repetir, querido. Eu vou repetir para você. Ô, glória! A Jerusalém do alto é livre. E por que é livre, pastor? Rapaz, eu não vou ter a pretensão, né? Eu não vou ter a pretensão de dizer, é isso. Não, vamos ler a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia ensinar para a gente, porque é o que eu costumo dizer lá na minha igreja, lá na comunidade. Só tem um mestre, Jesus. E só tem uma verdade, a palavra de Deus. Vamos lá? Mas a Jerusalém do alto é livre. E é a nossa mãe. Pois está escrito, regozija-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, olha só, isso é Paulo falando para a gente. Eu vou pegar aqui, parafrasear Paulo, e eu quero jogar, eu quero imergir você nessa promessa, eu quero profetizar isso sobre sua vida, querido. Não da minha boca, não, mas eu vou ler a palavra e a palavra profetizar sobre sua vida. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Como Isaac. Isaac também foi filho da promessa. Aleluia. Ah, tá aqui, ó. Então, se é filho da promessa, é a dispensação da graça. É a dispensação da graça a Isaac. Então, sempre foi pela graça. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Aleluia! Eu quero dizer para você que é judeu, para você que vai me ouvir, não seja livre da escrava. Não seja filho da escrava, não seja filho da Jerusalém terrena, seja filho da livre, da Jerusalém celestial, que descerá do céu quando Deus fizer novos céus e nova terra. Amém, queridos? Porque não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, pois Cristo é tudo em todos. Então, meu amado, não há uma salvação, não há uma dispensação diferente para
os judeus. Não há. O judeu pode ir para o céu. Eu ouso a dizer que muitos irmãos judeus nossos irão para o céu, mas só irá para o céu o judeu que crê pela fé na promessa. E essa promessa aponta para Jesus. E se aponta para Jesus e ele é pela fé e é filho da promessa, então a dispensação é pela dispensação da graça. Todos nós somos salvos, desde a fundação do mundo, como diz lá em Efésios, pela dispensação da graça, porque eu e você fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. Então só tem uma dispensação, a graça. Amém, querido? Que Deus possa ter te abençoado muito com esta lição de hoje, que você possa ter aprendido. Investigue. A próxima lição, nós continuaremos ainda estudando a graça. Eu vou ler, e aí eu convido você a ler, né? Os capítulos 9, capítulo 10 e capítulo 11 da Carta aos Romanos. E ali nós vamos aprender outras coisas. Vamos analisar esses 3 capítulos, versículos por versículo, para ver o que de fato Paulo está dizendo, porque os nossos irmãos, os nossos queridos irmãos dispensacionalistas, eles se confundem quando eles leem Romanos capítulo 9, 10 e 11, por quê? Porque eles não consideram o contexto anterior, nem o contexto posterior, nem o assunto, nem o tema geral do livro de Romanos. E eu quero compartilhar com você qual é o tema geral do livro de Romanos. Está lá no capítulo 1, versos, se eu não me engano, 16, 17, 18, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se o evangelho de Cristo, aleluia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, este evangelho é o mesmo desde Abel, porque Abel foi salvo pela fé, Enoque foi salvo pela fé, Abraão foi salvo pela fé, Isaque foi salvo pela fé, Jacó foi salvo pela fé, Moisés foi salvo pela fé, Davi foi salvo pela fé, Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, Daniel, né, Oséias, todos esses, Jó, todos esses homens foram salvos pela fé. Opa! Se foram salvos pela fé, então o evangelho só tem um, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho que aponta para a dispensação da graça. Então, sempre só tem um evangelho. Não tem 4 evangelhos, não, meu irmão. Só tem um evangelho. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, então é o evangelho da graça. É o evangelho da fé. Que Deus te abençoe. No próximo domingo nós estaremos estudando, então, Romanos capítulo 9, 10 e 11, para explicarmos de uma vez por todas a questão da graça. Nós estamos estudando graça. Por quê? Porque para entendermos que a graça ela nunca vai parar de existir. Enquanto estiver o evangelho na terra, vai existir graça, porque vai existir salvação. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na terra, e ele estará na terra durante a grande tribulação. Amém, queridos? Porque não vai ter gente salva aqui durante a grande tribulação, a gente não acabou de ler. Ora, se vai ter gente salva, e o homem só pode ser salvo se tiver o Espírito, porque Romanos, capítulo 8, verso 9, diz assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, ou seja,
Se tem crente durante a grande tribulação, então o Espírito Santo de Deus estará aqui nesta terra. Mesmo com o anticristo, mesmo com o falso profeta, mesmo com a grande tribulação. O anticristo se levantará sim, o falso profeta se levantará sim. Eles se levantarão na força de Satanás, mas eles se levantarão para cair quando Jesus Cristo vier com poder e glória, como diz lá em Apocalipse capítulo 19. Que Deus possa te abençoar ricamente, que Deus possa então completar todos esses ensinos. Nós vamos orar agora e nós estaremos encerrando então o ensino desta manhã. Que Deus possa te abençoar e não esqueça, domingo que vem, Romanos capítulo 9, 10 e 11, para encerrarmos então, para fundamentarmos o conceito de graça, que sempre foi pela graça. Senhor, entramos na tua presença, Senhor, para nos alegrarmos, para dizermos, Senhor, que nós te amamos. Porque, Senhor, de forma graciosa, tu sempre tratou com o homem. Tu salvou, Senhor, pela fé desde Abel até quando tu vieres com poder e glória. Ó, Senhor, a fé e a graça sempre serão, ó Pai, as ferramentas e a dispensação que vai nos levar para a salvação em Cristo Jesus. Porque João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus, que é o próprio Deus, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém pode ser salvo se não for por Jesus. Senhor, então nós agradecemos, porque tudo apontou para a graça, tudo apontou para a promessa, tudo apontou para a fé. Fé, promessa e graça, ó Pai, pilares da dispensação que está construída desde a fundação do mundo, como diz lá em Efésios, em seu capítulo 1. Nós agradecemos, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Agradecemos pela manhã linda que faz aqui no Rio de Janeiro. Agradeço, ó Pai, por todas as pessoas no Espírito Santo, Rio das Ostras, ó Pai, Manaus, ó Pai, enfim, em vários locais desse nosso país, pessoas, ó Pai, estão ouvindo e estão vendo, ó Pai, esta lição. Tenha misericórdia de nós. E possamos, ó Pai, sempre ser orientados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós te amamos, Jesus, nós amamos a Tua graça, amamos a fé na promessa, e a promessa aponta para Cristo. Ó Senhor, obrigado, ó Pai, porque Tu estás conosco. Obrigado, ó Pai, porque só existe um mestre, o nome dele é Jesus. Só existe uma verdade, é a palavra de Deus. Obrigado porque a Tua palavra, ó Pai, é um mandamento que não é confuso, é um mandamento simples, é um mandamento, como diz lá em João, não é pesado para nós. Obrigado, ó Deus, pela Tua imensidão, pelo Teu poder. Abençoe cada um que está ao alcance de nossa voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde,